um crop circle que forma o desenho lá de Arecibo e tal. Tá. Ele é bem parecido com o desenho que a gente já tem aí. O ideograma lembra isso. Mas o que acontece? A maioria desses crop circles, eles são feitos por um grupo especializado chamado Cycle Makers. Pode entrar aí na internet, no Google, coloca Cycle Makers. Humanos que competem entre si para ver quem que faz o círculo mais bonito, o maior, né, o mais rebuscado. E geralmente eles usam alguns pictogramas aí que significam alguma coisa para nós. Por quê? Porque existe aquela outra vertente de pesquisadores que querem se aproveitar disso para dizer que é uma mensagem extraterrestre. Mas é muito leviano da nossa parte imaginar que seres que vêm de outros orbes e tudo mais precisam de um sistema tão primitivo, né, de fazer na plantação ali, dobrar o caule para um lado, para o outro. Inclusive isso a gente consegue explicar e reproduzir, tá? No Brasil já apareceu esse tipo de coisa, é muito mal feito. As pessoas não estão bem treinadas ainda para fazer esse tipo de coisa. Mas crop circles não tem nada a ver. Agora, pouso de OVNI é outra coisa. Pode ocorrer numa plantação e ficar a marca? Pode. Mas não aquelas coisas perfeitas que a gente vê no... aquilo lá Não, meio complicado. Agora, pouso fica como? Pouso geralmente fica o ninho. Se for mais do que um objeto, vai ficar um desenho ali formado, mas são coisas que na ufologia a gente estuda. Entendi. Esses crop circles tem um monte de gente mal intencionada aí, querendo só ganhar dinheiro. Quando eu estive na Inglaterra em 2002, pesquisando esses crop circles, eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas lá, inclusive algumas pessoas que fazem esse tipo de coisa, e os fazendeiros até se aproveitam desses desenhos para cobrar ingresso, para entrar dentro, né, fazer uma frescura ali, né? Ah, não, tô sentindo alguma coisa, né? Então é complicado. Crop circles é um fenômeno bem suspeito dentro da ufologia. Tem que tomar cuidado, né? Com esse tipo de fenômeno. Mas, independente disso, tem os ninhos, né? Das marcas autênticas também de OVNI, que vez ou outra acontece lá na Inglaterra. Por exemplo, em Stonehenge, né, onde tem um sítio arqueológico megalítico, tem aquelas pedras. Estranho, hein? Tem uma energia estranha lá vai os lugar. druidas lá fazer uns negócios. É bizarro lá o Então, negócio. lá às vezes pousa, entendeu? Então, o que parece? Que o fenômeno ufológico, de alguma forma, se atrai nesses sítios energéticos antigos. Alguma coisa atrai E os a atenção. antepassados sabiam de alguma forma que aqueles lugares eram especiais, né? Infelizmente, muito talvez do que eles sabiam se perdeu. Se perdeu pra cá. Se perdeu, né? A região de 7 cidades tem alguma coisa? No Piauí, né? No Piauí. Tem bastante caso lá no Piauí, interior do Piauí. A gente tem um amigo lá, o Flávio Tobler, que faz uma pesquisa de campo científica sensacional. Eles já chegaram, inclusive, a ver fenômeno, entrevistar pessoas, fotografar alguns objetos, que é uma área de bastante incidência ufológica. No Brasil, a gente tem algumas áreas específicas que aparecem mais. Por exemplo, todo o litoral tem uma incidência grande que sugere que possa existir uma base submarina estratégica desses objetos voadores não identificados, que a gente chama de OSNIs, objetos submarinos não identificados. Existe uma linha de pessoas que acham que eles estão aqui, debaixo da água e saem de vez em quando, é isso? Existe e é o mais lógico, porque 3/4 do planeta é água. É muito fácil se esconder. Regiões abissais, né, que eles poderiam se esconder tranquilamente. Muitos sonares de embarcações têm detectado esses OSNIs. Muitas pessoas no litoral veem objetos luminosos saindo, entrando. James Cameron já fez um filme assim, O Segredo do Abismo, lembra? Isso. Segredo do Abismo. Se vocês não viram, é isso.
O alienígena tava lá embaixo, os caras estavam lá embaixo. Tinha uma base Uma lá, base né, e lá. tiveram contato. Mas isso não apareceria pra gente de alguma forma? Então, a maior incidência de casos é no litoral. Todo o litoral de qualquer planeta, ou de Não é no qualquer interior? país, ele tem uma incidência grande, Mais que o interiorzão? mais que o interior. É O mesmo? litoral ganha. Ah, Depois a gente vê, em segundo lugar, as chapadas. Então, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, todas essas chapadas dos Guimarães, tem uma incidência grande. O sul de Minas também é muito rico em aparições. O norte do nosso país, né, a região amazônica, é. tem uma grande incidência. E regiões onde tem cavernas. Por exemplo, no Vale do Ribeira, em Iporanga, a gente tem muitos casos desde a década de 40 para cá. Eu já cheguei a ir lá com equipes e equipamentos e filmar e fotografar esses fenômenos luminosos que os moradores lá relatam há décadas. Mas tem um lugar no Brasil campeão, tipo, esse lugar onde teve mais avistamento, maior chance de você ver um OVNI é nesse lugar. Tem alguma Olha, região? tem a Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, que já apareceu bastante. Eu tive lá com o meu filho, o Arthur, né, que está aqui presente também. Fui Onde- com a minha esposa, né, com a Karina também, e o Arthur Sérgio Neto, que é outro pesquisador Sim. de lá. A gente fez vigília, vimos o fenômeno lá, já foi fotografado, já foi descrito em livro. Essa é uma região bem propensa ao fenômeno. Iporanga também, no Vale do Ribeira, tem muita casuística. O sul de Minas, Serra do Cipó. Goiás. lá no- Goiás, várias cidades ali têm incidência. Alexânia, Pirenópolis, várias regiões ali. Formosa, inclusive Formosa tem petroglifos, Que é isso? que são marcações feitas pelos indígenas antigos, que são em baixo relevo. Tá. Ele pega a pedra e faz o desenho. Ah, tá. Então tem alguns desenhos que lembram muito os discos voadores que são vistos ali na região de Formosa. E já foi desenhado pelos matutos ali da região. Né? Alguns ruralistas ali, o pessoal que mora na zona rural, e vê, às vezes, um objeto parecendo uma roda de bicicleta. Ele até fala isso, Entendi. com os raios. E esses desenhos dos indígenas retratam isso. Então, pode ser, né, teoricamente, que eles avistavam já esses objetos no passado e deixaram registrado porque viram que era alguma coisa importante. E o São Tomé das Letras, aí é que o pessoal toma chá de cogumelo, porque falam que veio lá também pra caramba. Vê duende, vê tudo lá. Com certeza. Lá, né? e Mas, lá não dá pra levar a sério, né? Vamos falar a verdade que... lá, assim, tem que dar um bom desconto. Exatamente. Mas um descontão de 90%. Porque os né? caras tão viajando lá, porra, até eu vejo as paradas. Mas tem caso autêntico em São Tomé das Letras, tá? Mas Porque o sul de Minas, ele é rico. Ó, tem caso em Baipendi, São Tomé, por causa de Caxambu, minério, talvez? a Iuruoca, É. toda essa região, Varginha, né? É. Que tá ali, Três Varginha Corações. Ah, tá. Então, toda essa região sul de Minas, ela é riquíssima em casuística. Inclusive, eu recebi, recentemente, a amostra de um pouso de um OVNI que aconteceu em Três Corações, do lado de Varginha. Tá. Aconteceu agora em janeiro de 2021, que a gente trabalha analisando também material. O que mais me interessa na ufologia são evidências físicas ou provas. Então, metamateriais, né, que seriam fragmentos. Inclusive, eu trouxe o fragmento da explosão do OVNI de Ubatuba para te mostrar. Você vai pegar Eita. ela na mão. Eita. Só que antes disso, eu fiquei sabendo que sua vida foi toda no ABC ali, né? Todo... E no ABC tem muitos casos legais, entendeu? Eu separei alguns recordes de jornal, ó. Flotilha de discos voadores agora foi para uns cara São de- Bernardo. Tem uns caras do ABC que são meio ET também, né? Ó, que perderam o dedo aí, que os caras podem ser. Ah, né? Esse daí é ET, Esse daí é né? ET, né? Ah, companheiro! Leve ao seu líder, companheiro. Ó, se fosse em outro país, tinha perdido até a mão inteira, O né? que é flotilha? É tipo Ó, uma frota? Flotilha é uma frota, Ah, né? Então isso aqui, ó, de 1977, caramba! Ó, a gente 19 já morava, de setembro. a gente morava lá já, em São Bernardo. Ó, aqui, ó, São Bernardo. 77, ó. Mas eu me lembro da Cê- documentário. A pessoa comentou na época? Ó, esse aqui é mais velho ainda, ó. Deixa eu ver onde que viram. 1968, ó, Ribeirão Pires. Também ABC, ó. Restaurante Objeto Arca de voador. Noé. Você lembra desse restaurante Arca de Noé? Eu não lembro.
Centro de São Bernardo. Ó. É. E aqui? Olha só, aí Ribeirão Pires, aí já é mais antigo, ó, 68. 68, aí já no... Esse aí foi no dia 14 de Ribeirão outubro de Pires. 68. Aí tem esse aqui, ó, do dia seguinte também, que os policiais, o pessoal da Força Pública viu também ali na região. Esse E foi aonde? também lá no ABC. E algumas pessoas de Santo André e de São Bernardo foram até lá, né, Ribeirão Pires, Entendi. para ver os objetos que estavam aparecendo Aqui vários Ribeirão dias. Pires também. Agora, o mais impressionante foi que saiu nesse jornal aqui uns policiais que fotografaram o disco voador. Isso em agosto. Você viu que o recorte de jornal é de setembro de 77 e esse daqui é de agosto de 1977. E os policiais fotografaram Santo André. um objeto. Eu consegui a foto da época, é uma das fotos bem impressionantes, porque é um material militar, né? Essa aí parece a E foto aqui do eu- Arquivo X mesmo, do É, pôster, sabe? Parece aquela foto do pôster do Arquivo X, realmente. Inclusive no portal Burnie, a gente chegou a colocar uma matéria bem extensa sobre esse caso, ó, dos policiais. Saiu também no Diário da Noite, né? Tem fotografias que foram tiradas na época em baixa qualidade e eu tive a oportunidade de conversar com o policial depois que estava reformado. Entendi. E ele desenhou o objeto. Ou seja, é um caso que aconteceu em Santo André, né, em agosto de 77, na estrada da Cata Preta. Que eu desenho. E eles fotografaram por quê? Porque nessa região eles faziam muita desova de veículos roubados. Então eles foram lá para aquela região para fazer esse trabalho, só que acabaram se deparando com um objeto voador não identificado. E a foto é impressionante, apesar de ser de 1977. Essas fotos, elas desapareceram do arquivo da polícia. Eu consegui através de outros esquemas, entendeu? Porque muita coisa que diz respeito a OVNI, geralmente os militares dão um fim. Não que dão um fim que joga fora, queima, nada disso. Vai para um arquivo paralelo. Não só a Polícia Militar, a Civil, como também a Aeronáutica, a Marinha, Exército, o próprio antigo extinto SNI e também a ABIN. Entendi. E um outro caso aqui que eu separei também é um caso que aconteceu em Santo André no dia 11 de maio de 2002 e o objeto, ele planou sobre uma árvore. Quem me deu o caso foi uma trabalhadora da BBTur, que era uma agência de turismo do Banco do Brasil. Ela chegou a ver esse OVNI luminoso em cima da árvore e conforme ele jogava uns raios de luz, esse raio chegou a penetrar na vegetação. Aí eu trouxe chamuscar. Aí eu trouxe as folhinhas para você pegar na mão. Caramba! Isso é uma evidência, né, de que o fenômeno interagiu, né? Seria um caso de segundo grau que a gente falou aqui, né? Então tem essas folhas aí que foram alteradas por uma luz que na verdade não é luz. Não é luz? Aquele feixe do OVNI é algo que, né, causou um certo calor, né, que as folhas acabaram sofrendo aí certas queimaduras e furos, né? Isso daí já foi inclusive detectado em outros casos, em outros países, na Rússia, por exemplo, onde o objeto projeta o foco de luz e aquilo atravessa substâncias sólidas, no caso aí foram as folhas. Caramba. Né? Isso em Santo André. Mas poderia ser outra coisa? Na verdade, Geada, sei lá, uma coisa... Não, foi visto OVNI pelas Não, testemunhas. Eu sei, mas esse aqui é do metal. É de outra coisa ou não? É de outra coisa. Ah, tá, pensei que era da mesma coisa. Isso aqui são fragmentos, vamos falar já, e Tá. depois a gente entra em Tá bom. mais fotografias, então. Tá. Isso aqui são fragmentos de um OVNI que explodiu em Ubatuba, no litoral de São Paulo, em 1957. Eu tenho até um documentário que o meu filho Arthur fez sobre esse caso de Ubatuba, e nós recebemos esses fragmentos de um filho de um militar do Exército que esteve envolvido nesse caso, né, no recolhimento desses fragmentos do objeto que explodiu.
nós pegamos esse material, analisamos na USP, tenho vários análises. Há um interesse muito grande por parte de outros países. O Jacques Vallée, por exemplo, que é um físico francês, ele está analisando isso dentro do ponto isotópico. E é algo que eu estou escrevendo, inclusive um livro, porque metamateriais... Me dá um medo quando você abre essas bolsas aí, porque de repente ele é um homem de preto, ele liga aquele negocinho e apaga a nossa memória. Eu ia né? trazer um, entendeu? Sério? Eu tenho um. Você tem um daquele lá? Eu ganhei do meu cunhado. Quando ele esteve nos Estados Unidos, ele comprou. É de brincadeira, né? Sei. Mas a gente usa, até o pessoal no grupo que a gente tem no WhatsApp, às vezes brinca, coloca... Cara, adoraria ter um negócio Fizeram desse. até uma figurinha minha com É aquele mesmo? negócio. Tchum, Minha mulher pra um dia apagar. pegou meu WhatsApp. Cara, depois que ela viu, eu queria apertar aquele negócio nela pra ela nunca mais Isso lembrar. aqui é uma foto, mas... Isso é isso? É isso. Mas tá aqui o fragmento. Ah, você trouxe o... Isso aqui, ó a letrinha antiga, Tá. escrito, né, do caso de Ubatuba. E eu vou te mostrar 3 deles. Eles são pequenos Coloca. e são leves, porque eles são feitos de... Põe assim na mão. É bem leve, ó. Eles são feitos de magnésio quase puro. É 99,3 de magnésio. Isso aqui é uma matriz que a gente levou para a USP para fazer análise. Eles colocam a pecinha, a gente quebrou o Uma menor, resina, né? quebramos o menor para poder fazer as análises. Então foi feita uma análise da quantitativa e uma qualitativa. E aqui nesta análise, eles chegaram à conclusão, os estudos efetuados indicam que os fragmentos são constituídos basicamente por magnésio, percentual 99,3, com incursões compostas preferencialmente por MgO, ou seja, óxido de magnésio, magnésio oxidado. Porque como ele caiu na praia, na região tem bastante sal, salinidade. Então pode ter oxidado, entendeu? Mas isso daí... Isso seriam magnésio... fragmentos de um OVNI que explodiu lá com testemunhas e que eles estão estudando. A NASA já fez análise em cima disso. Tem um fragmento deste que está na Universidade de Stanford e eles estão estudando também. Então é algo que a ciência está interessada. Porque um meteorito, por exemplo, poderia ter essa composição de magnésio? Não. Eu já entrei em contato com especialistas em meteorito e eles falaram, no máximo, um meteorito teria que ter 26%. E é muito de magnésio em combinação com outros elementos, níquel, ferro, estanfiodita, fargitonita, enfim, outros tipos de elementos químicos, né? Então, meteorito não é. Como foi visto o OVNI explodindo, então tudo indica que isso era uma parte desse objeto voador não identificado que explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, uma vila de pescadores com 6 casas e que, vez ou outra, ia algum turista lá. O caso foi divulgado na época no jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Ibrahim Suede, né? Seu pai deve conhecer e lembrar, né? Era um colunista bem famoso. Ele chegou a divulgar esse fato e depois a revista O Cruzeiro, antiga, na década de 60, também divulgou esse interessantíssimo caso que envolve um metamaterial.